Um dia, o governante da província de Murakami recebe um aviso de um senhor feudal vizinho que decidiu tomar uma montanha para construir um castelo lá. No entanto, o senhor Murakami ordena que o mensageiro seja morto e se prepara para defender a aldeia. Algum dia mais tarde a montanha é sitiada pelo exército vizinho confiante na vitória, e zombando do senhor cujo rosto está escondido atrás de uma máscara, ele envia seus soldados para a batalha. Mas o pequeno grupo liderado pelo senhor que está diante dele estende as mãos para frente e todo o exército cai destruído por uma arma desconhecida que literalmente perfura seus corpos. Hoje em dia, em uma universidade, um grupo de estudantes que estudam habilidades paranormais reúne um deles. Yoji Minami, Maru apelidado de Nanaru, possui um pequeno poder sobrenatural, a capacidade de criar pequenos buracos em tudo o que ele demonstra em uma pilha de papel. Os jovens ficam impressionados com sua habilidade, mas o próprio Namaru não considera isso útil, pois não consegue nem encontrar um emprego. Nesse momento, recebe uma convocação do professor Murakami e se dirige ao departamento de História e Folclore, onde conhece o professor M, que está preocupado com a ausência do professor Murakami, fez uma viagem de pesquisa e desapareceu. A mulher se surpreende com o sobrenome do menino e pergunta sobre sua família, mas ele não consegue se lembrar de nada de interessante. Enquanto isso, na cidade de Marukawa, localizada no Monte Murakami, uma garota chamada Sacho acorda de um pesadelo. Sua avó traz leite para ela e tenta acalmá-la lá no Clube dos Entusiastas Paranormais. Há um desentendimento, e um dos meninos comenta sobre a inutilidade da habilidade de Namaru. O menino fica chateado, e lembra como seu avô o ensinou a fazer pequenos furos em objetos, gritando, acreditando que seu neto era especial. Nesse momento, ele é encontrado pelo estudante M. Para o cara, a coisa é M. Enquanto pesquisava sua genealogia, descobriu um ancestral comum na família do menino, e nos professores, ela pediu a Nanaru para ajude a procurá-lo, pois o último caso que Murakami estudou foi o assassinato de seu ancestral. Os pais do menino não podem ajudar, já que sua família se mudou de lá há muito tempo. Pela manhã, eles mostram a ele uma maquete da vila feita por Tagai, e M conta uma lenda antiga em que o ancestral de Nona, Maru, traiu Lord Murakami, levando à sua morte em batalha. Porém, o professor encontrou um relato escrito de que durante a batalha todos os inimigos morreram com apenas uma pessoa do lado de Murakami. E 10 dias depois um festival aconteceu em este local que seria muito estranho se os moradores tivessem traído e matado seu senhor. Tei chama a atenção de todos para o formato das montanhas ao redor da vila, como se tivessem sido criadas artificialmente. Mas quem poderia ter feito tal coisa naquela época? Mais tarde, Nanaru demonstra sua habilidade para seus novos amigos, o que os impressiona muito. Enquanto isso, na cidade de Marukawa, um oficial nota um estranho círculo preto na vidraça. Ele estende a mão, e sua mão parece ter sido decepada, e então a cabeça do homem se divide como se tivesse sido atingida por um objeto esférico. Em o M da universidade pediu a Nanaru para mostrar sua habilidade, e disse a ele que o professor também aprendeu a fazer buracos e objetos antes de desaparecer, porém eles eram muito maiores neste momento. O menino sugere que a habilidade pode ter vindo de seu ancestral comum naquele momento. Todos ouvem a notícia sobre o assassinato do oficial em Maravanamar, sugere que eles próprios procurem o professor. A ação retorna aos tempos medievais. Lord Murakami jura não deixar ninguém invadir suas terras. Seus dedos começam a se estender e estranhas marcas redondas aparecem em seus pulsos. Presentes dia, os alunos junto com M chegam em Marukawa e começam a procurar pelo professor. Mas ninguém o viu. Porém, os jovens encontram uma armadura com buracos redondos no museu local, e no Lord's Banner local, eles notam a imagem de uma pega e uma mão humana, e um círculo cujo significado ninguém sabe. Eles descobrem que após a morte de Minamin, Mara, seu senhor, deu seu filho mais novo para sua família para que a linhagem não morresse. Então Nanaru é um descendente do próprio senhor. Eles questionam as pessoas na rua, mas ninguém viu o professor. Logo os alunos encontram o prédio onde ocorreu o assassinato, e pela primeira vez se perguntam se a habilidade de Nomaru poderia perfurar o vidro da janela de um café. O grupo fica sabendo do próximo festival Tanabata. Os homens sentados em uma mesa próxima de repente mencionou que a presença do professor tornará o festival inesquecível e levará ao brinquedo do reavivamento do senhor, fazendo perguntas, mas os
Homens fingem não saber nada sobre o professor, então ouvem o nome de Nona Maru e ficam entusiasmados. Depois os amigos brincam sobre como os moradores locais consideram Nanaru como sendo o senhor e praticamente adorá-lo. Emi os lembra que Tanabata é o Dia dos Amantes do Japão, comemorado em 7 de julho. Nesta noite as estrelas Vega na constelação de Lira e Alter na constelação de Áquila, separadas pela Via Láctea, chegam mais perto, e a pega estabelece uma ponte entre eles, mas o que esses fatos revelam? No dia seguinte, o grupo vai até a montanha onde acontecerá o festival, e encontra 7 pedras de formato estranho paradas no meio de uma clareira. Depois Sushu visita Nanaru, querendo ver as habilidades do garoto. Ele dá um soco em uma lata, mas parece que a garota esperava algo diferente à noite. Emi sugere voltar para Tóquio, porque ela não confia nos moradores. Enquanto isso, o dono do hotel faz uma ligação informando que Nanaru pode fazer buracos em objetos. No dia seguinte, um jovem a quem Sachiko liga para ela, irmão, e claramente com medo entra em sua casa. Mas a avó pede para ele sair e nunca mais voltar. Nanaru, enquanto isso, vai para o café e o dono o lembra que esta vila é sua verdadeira casa. O menino pede a Sachiko para explicar seu comentário sobre o homem que pode alcançar, e ela marca um encontro com ele à noite. A garota explica que na cidade nascem 2 tipos de pessoas com superpoderes: empreendedores e abridores de janelas. Há apenas 5 dos primeiros, incluindo Namaru, mas os últimos são aqueles dignos de se tornarem sacerdotes do Monte Murakami. O menino não entende o que há de tão emocionante nisso, já que o buraco é tão pequeno, mas a garota o interrompe abruptamente. Ela só quer viver uma vida normal. Afinal, ela abre janelas. Enquanto isso, o irmão de Sachiko, Tekashi, está andando entre as pessoas e encontra alguns caras locais. Zemi percebe um brilho estranho sobre a montanha. Ela e Tei vão até lá, e veem um grupo de pessoas com vestes brancas, dançando com tochas em uma clareira, convocando alguém, enquanto os caras batem em Tekashi e tiram seu chapéu. Veem uma pedra incrustada em sua testa. Eles o deixam na estrada. Emi e Tai se aproximam furtivamente dos dançarinos, se veem um homem mascarado, realizando algum tipo de ritual. Após as pessoas saírem, a dupla se aproxima das pedras e percebe que são apenas 6. Isso significa que a cada dia do festival, uma pedra irá desaparecer. No momento em que Tekashi levanta as mãos e seus agressores perdem as pernas. Outro grupo de pessoas vestidas de branco chega à montanha, enquanto um artigo de jornal é publicado sobre a indignação dos moradores locais que protestam contra a construção de um campo de golfe no pico da montanha, já que este lugar é sagrado para. Neste momento, as pessoas de branco capturam Emi e Tai, mas ela grita o nome do professor e um dos homens descobre seu rosto. Acontece que é o chefe da aldeia que liderou o ritual Tanabata, transmitido de geração em geração na família Morami. Eles se desculpam e peça para ela descrever o que viu. Emi conta o primeiro grupo, que já estava lá voltando para a cidade. Ela pede aos alunos que saiam enquanto ela fica para encontrar o professor, pois ela tem certeza que ele está vivo. Pela manhã, Nanaru se despede de Sishu e troca e-mails com ela mais tarde. Emi se despede dos alunos no momento em que Tekashi chega ao hotel e percebe que o menino saiu. Percebendo que o dono do hotel está fazendo uma ligação, ele quebra o telefone, descobre o endereço do menino em Tóquio e sai. Ele encontra mais tarde Nanaru no clube e começa a ensiná-lo a usar seu poder. Ele levanta as mãos e uma esfera cresce entre suas palmas, que ele chama de esfera além da realidade. Ele pode facilmente desmembrar uma pessoa ou outro objeto. Nanaru segue seu conselho e cria sua primeira esfera. Vendo seu tamanho, Tekashi corre em busca de água e tenta despejá-la sobre a esfera. Quebra o balde. Ele então convence o garoto que eles são escolhidos. Tudo isso é testemunhado pelo colega de classe de Namaru. Aqui mais tarde, Nanaru escreve para Saiko e ela o aconselha a ficar longe de o irmão dela. No café em Marava chegam homens desconhecidos de terno preto e o proprietário imediatamente relata ao líder da cidade. Ele ordena que todos fiquem de boca fechada. No mesmo dia em que o professor liga para Emi e pede desculpa, se diz a ela que sua janela foi aberta. Ele garante a ela que ele não matou ninguém e se despede dela. Em Tóquio, acontece um encontro com um político que quer concorrer a um cargo mais alto. Enquanto ele fala para a multidão reunida, um homem com o rosto mascarado entra no prédio da universidade e coloca suas mãos com dedos longos contra a parede. De repente, uma enorme
Esfera Negra aparece no palco bem na frente do político, o homem estende a mão para ela, e seu corpo é imediatamente cortado ao meio, enquanto Emi retorna a Tóquio, e Nanaru demonstra suas novas habilidades, que assustam seus amigos depois. Foi assim que aconteceu o assassinato em Marava naquela noite. São visita o avô que tem marcas redondas nos braços, se uma pedra cresce na testa enquanto o mandante do assassinato do político, conhecido como Barão, assiste à filmagem do ocorrido e elogia seu subordinado por ter inventado uma maneira de se livrar de uma pessoa indesejável, mas o assassinato em Marava foi desnecessário, portanto, ele precisa de alguém mais obediente naquela manhã. Tekashi vem a Nanaru novamente para sugerir que ele participe de um projeto para treinar pessoas em superpoderes. Um valor significativo número de pessoas participam deste seminário, pago sob a orientação de Tekashi. Nanaru demonstra seu poder quebrando uma estátua de metal. Isso causa uma excitação sem precedentes entre o público. O próprio Nanaru está encantado com a taxa que recebeu sem saber que Tekashi e seu cúmplice anfitrião, Yara, ganharam centenas de vezes mais que os caras. Discuta a tolice de Namaru, sem perceber que aqui está gravando a conversa deles naquela noite. O barão é informado de que um dos empreendedores mora em Tóquio, enquanto Nanaru percebe um crescimento estranho em sua testa ao mesmo tempo em que Emi continua estudando os trabalhos do professor e de repente parece ver ele. Murakami lembra a ela que Tanabata foi comemorado pela primeira vez em 29 de abril, e sempre foi. Mas já é maio. Emi corre para verificar os registros e percebe que as datas mudaram no calendário gregoriano ocidental. Elas coincidem, incluindo o primeiro. Mas este calendário só foi introduzido em 1582 e apenas em países católicos. Mas como poderia ter aparecido em Marava enquanto isso? Nomara continua participando de seminários supostamente ensinando superpoderes às pessoas. O menino tenta explicar que nem todos podem fazer isso, mas ninguém acredita nele, então aqui o deixa. Ouça a gravação que ela fez. Namaru se recusa a participar do seminário, explicando que seu poder não é feito para enganar. Enquanto isso, em Marukawa, Sachiko encontra um homem reunido no túmulo de sua mãe, a quem ela chama de Sr. Yoruki. Murakami, à noite, reunindo o líder da cidade, se reporta ao Sachiko, avô, sobre um grupo de forasteiros, procurando por empreendedores em sua cidade. Ele os lembra da regra de que ninguém deve saber que a vila é secreta. No dia seguinte, Yoruki é levado ao barão. O empreendedor exige que a vila seja deixada em paz, mas o barão bate palmas e 4 homens armados saem correndo dos quartos vizinhos. Porém Yoruki é muito mais rápido, e todos caem com cabeças perfuradas. Ele concorda em trabalhar temporariamente para o barão, e tira a máscara do rosto. O barão fica horrorizado ao ver um rosto completamente desumano, enquanto Nanaru continua à procura de um emprego onde pudesse usar seu poder adequadamente. De repente, ele ouve pedidos de ajuda. Os transeuntes encontraram uma criança em um carro trancado. Eles localizam a mãe, mas ela perdeu as chaves, e não consegue abrir o veículo, vendo o menino perdendo a consciência por causa do calor. Namaru usa seus poderes para quebrar a janela do carro. As pessoas ficam impressionadas. Se a mãe agradece ao Salvador, depois ele vê uma reportagem sobre o incidente, mas esses mesmos tiros chamam a atenção de Tekashi e Yara. Eles começam a vandalizar as placas dos estabelecimentos com problemas. Reportagens de TV sobre eles começam a aparecer, levantando questões sociais. Todos discutem o garoto desconhecido que eles apelidaram de Cinzel. A polícia inicia uma investigação. O barão fica descontente com a comoção, mas Yoruki garante que sabe quem é o responsável. Enquanto isso, em Marava, as pessoas acreditam que Tekashi está por trás de tudo isso. De Saiko, o avô, e o professor pediram para a garota ir para Tóquio. Seguindo o conselho de seu amigo, Nanaru decide se tornar um zelador, pensando que poderia simplesmente destruir o lixo, porém o grupo logo percebe que a marca em sua testa cresce a cada uso de seu poder. Um dia Sachiko chega em Tóquio. Ela confessa para Emi que a cidade mentiu. O professor estava lá o tempo todo. Agora ele entrega ao assistente uma carta de desculpas através de Sako. Ela explica que todos os moradores da cidade estão tendo pesadelos. A conversa dele é interrompida pela chegada de Namo. A garota percebe a marca em sua testa, mas o menino não entende as dicas dela. Ele aponta o lugar onde Tekashi pode estar, em outro seminário, onde Tekashi continua enganando as pessoas. Uma delegação da cidade chega e exige que essas atividades parem. Tekashi aponta para Namaru, acusa o menino de querendo monopolizar o presente, e não importa o quanto Namaru grite, tentando explicar a verdade às pessoas, não ouvem. Então Sachiko dá um passo à frente. Ela acusa o irmão de mentir, e o chama de assassino. Tekashi levanta as mãos, como se estivesse se preparando para criar uma esfera, mas naquele momento um estalo alto é ouvido, e um buraco enorme aparece na janela. Yoruki, parado abaixo, chama Tekashi para ele, e a escada desce. Ele ordena que Tekashi pare de enganar as pessoas, mas os
Participantes do seminário não querem isso. Então Yoruki cria instantaneamente uma esfera enorme e explode parte do telhado. Ele explica que ninguém consegue desenvolver esse dom mesmo depois de milhares de anos de treinamento e mostra suas mãos, mas ao perceber Nanaru, ele de repente declara que o menino deve ser apagado. Sachiko o protege com seu corpo, e o golpe o atinge no terreno. Mais tarde o povo da cidade explicou a Nanaru que Yuki Murakami teria sido o governante do assentamento nos tempos antigos. Agora ele elimina a telecinética desobediente. É por isso que ele tirou Tekashi. O poder descontrolado é uma ameaça à existência da vila. Naru não entende ninguém, nunca usou o presente para sempre. Mas ele interrompeu abruptamente. Mais tarde São e Nona Maru jantam junto, e ele mostra a ela Tóquio à noite. Nanaru recebe seu primeiro pedido de trabalho para remoção de lixo naquela noite. Então pede permissão para ficar com ele. Ela explica que os moradores da vila temem o lado negro do presente e mostra a Nanaru suas costas com cicatrizes e desfiguradas. A garota também mostra a ele uma foto de família que inclui Yoriyuki, que antes parecia uma pessoa normal e amava sua mãe, porém de acordo com a alfândega da vila, a garota foi casada com outra. Seu pai não aceitava que seus filhos exibissem um poder fraco, constantemente assediando seu filho e forçando-o a treinar sua mãe, cansada dos conflitos constantes. Pediu ajuda a Yoriyuki, que havia se tornado o sacerdote da montanha. Ele começou a treinar Tekashi, que eventualmente criou sua primeira esfera. O menino começou a visitar o padre com frequência, o que não agradou seu pai. Após ganhar seu dom, Tekashi se tornou agressivo e descontou sua raiva em sua irmã mais nova. Quando todos estavam prestes a desmoronar, Sachiko começou a ter sonhos. Um dia ela ouviu uma discussão entre seu pai e Tekashi no jardim e pegou seu irmão de pé sobre o corpo ensanguentado de seu pai. Tekashi insistiu que não foi ele, mas a mãe o expulsou de casa. O avô e a residência da aldeia encobriram o incidente. Um dia, a mãe foi até a montanha pedindo para a menina trazer o Yoruki, que já havia perdido a forma humana. No caminho ela falou sobre seus pesadelos, mas ele confessou que todos os viram. Eles chegaram na montanha, onde a mãe dela deixou esse mundo. Depois Yoriyuki saiu da vila, só voltando quando ele soube que um desenvolvedor queria profanar a montanha. Tekashi não teria sido capaz de fazer isso, sendo muito mesquinho e egocêntrico. Ela está feliz que Nanaru vê o presente de uma forma positiva. Enquanto a polícia começa a investigar o desaparecimento de seus policiais, um detetive constantemente relembra o incidente no palco e conhece Aki, que insiste que a esfera espacial não é um mero truque. De repente, Namaru sugere a seus amigos que encerrem o projeto, acreditando que o presente é grande demais para uma mera remoção do acidente. Mais tarde ele vai ver Miki, lhe conta que encontrou algumas frases estranhas sobre os anos solares na carta do professor. Ela comparou os fatos e percebeu que a aldeia usava um calendário solar, e não um calendário gregoriano. Durante o festival, o solstício estava sempre presente. Portanto, o festival da Taba durou 3 dias antes no solstício, um dia durante ele e 3 dias depois. Namaru mais tarde consegue um emprego em uma empresa de limpeza. Enquanto isso, Aki sugere que o detetive se junte a ela para investigar os incidentes inexplicáveis naquela noite. Nanaru tem seu primeiro pesadelo, onde ele cai no vazio. De repente, ele ouve São gritando, implorando para ele não se aproximar. Do outro lado à frente, ele vê uma porta se abrindo, e acorda. No dia seguinte, um carro, um barco e um avião desaparecem na cidade. Aki e o detetive rastreiam Yoruki, que chega para encontrar Tekashi e avisá-lo sobre o perigo de abrir as janelas. No entanto, Aki e o detetive são pegos pelos homens do barão. Yoruki então demonstra o desaparecimento de um político proeminente bem na porta de um prédio próximo. Os guardas arrastam Aki e o detetive presos. Mas Yoriyuki sai sem considerá-los importantes. Enquanto isso, Naru começa a trabalhar limpando itens antigos de um escritório. De repente, ele percebe que esses itens eram preciosos para alguém, e tem uma história. Ele corre até o telhado onde os outros estão trabalhando e pede permissão para deixar algumas coisas no prédio. Seu colega de trabalho concorda e começa a perguntar a Nanaru sobre suas habilidades. Naquele momento, eles veem uma esfera enorme flutuando acima da cidade. No momento seguinte, ela explode e destrói vários edifícios. Acontece que Yuki está fazendo isso a alguns quarteirões de distância. Vendo a explosão, as pessoas confundem isso com um ataque terrorista. Pânico segue-se que Namaru corre com todos os outros e de repente se encontra em um campo repleto de corpos de guerreiros medievais. Mas antes que ele possa se assustar, ele retorna ao seu tempo. Yuyuki diz a Tekashi que em breve porá fim aos pesadelos. Enquanto isso, na aldeia, Sachiko ouve um anúncio sobre o desaparecimento de 200 pessoas nos prédios destruídos. Sua avó não acredita que Yoruki fez isso, afinal ele era o protetor do povo. Mas muitas testemunhas viram a enorme esfera negra e ninguém mais possui tal poder.
Ajude Namaru continua tendo pesadelos onde Sasho implora para ele não se aproximar das janelas ou então, ele se encontrará do outro lado no dia seguinte. O governo declara quarentena, e pede a todos que fiquem em casa. Enquanto isso na vila as pessoas discutem os acontecimentos, sem número, acreditar que seus Yoryuki poderia ter feito tal coisa, enquanto o detetive recupera a consciência e descobre que eles estão em algum porão. O avô de Saiko entra em contato com M, após o que ela decide ir para Marava. Namaru encontra Tekashi em seu quarto, ele o acusa de matar pessoas. Mas Tekashi explica que Yoruki quer acabar com os pesadelos. Ele de repente pede ao menino que lhe faça um favor e transmita suas desculpas a Siko. Namaru admite que sua irmã não o considera um assassino, e isso acaba sendo a coisa mais importante para ele. Ao mesmo tempo Yoruki decide romper o acordo com o barão, e informa seu guarda-costas. Antes de sair, Tekashi dá a Nanaru um pedaço de papel com o endereço e a planta do local onde Aki e o detetive estão presos. Ele vai até lá, e chega no momento em que um dos guarda-costas força o detetive a atirar em Aki, mas então o barão chama ordenando que ele venha imediatamente. Nanaru distrai o guarda restante criando uma esfera, e tenta libertar os cativos, porém há outro guarda que aponta uma arma para ele. O detetive tenta interferir, e a arma cai ferindo o guarda. Os homens lutam, e Nanaru cria uma esfera se preparando para enviá-la para o guarda. Mas Aki grita: "Oh!" Menino volta a si e rompe a parede, liberta os cativos e os leva para fora. Depois ele percebe que a pedra em sua testa cresceu e percebe que quase matou alguém recentemente. Enquanto isso Yoruki diz ao barão que ele precisa experimentar a precisão e o alcance de voo da esfera depois que ele sai. O barão percebe o perigo do monstro e planeja ir até o primeiro-ministro. Mas naquele momento em que o centro da cidade é engolfado por uma esfera gigante e um enorme buraco no chão aparece onde ficava o prédio. No dia seguinte todos os canais transmitem notícias sobre as mortes de pessoas nas crateras recém-formadas. O governo pede aos moradores que fiquem em casa. Independentemente de como Namaru vai para conhece seus amigos, aos quais aqui Namaru se junta. Relembra as palavras de Yuki sobre se livrar do pesadelo e promete percorrer todo o caminho para descobrir o que ele quis dizer. Reunindo-se, o grupo segue para Marava, onde são recebidos por Sachiko e uma delegação de moradores locais. Namaru relata as palavras de Yuki sobre os pesadelos, mas nenhum dos moradores locais se apressa em explicar M, então os exorta severamente a evitar outro incidente com a perda de vidas. Ela quer saber o que são as janelas, por que o festival Tanabata é necessário e qual o papel do sacerdote da montanha é. No entanto, os aldeões admitem que não entendem o plano de Yuki. Namaru perde a paciência, ele respeita a alfândega da cidade, mas o poder da montanha mata e Yoruki é um assassino. O líder da cidade promete apresentar o grupo ao avô do mestre Saiko. Ele também planeja convidar o professor Murakami para a reunião pela manhã. Yoruki e Tekashi, ela chegou na propriedade do mestre. A empregada cumprimenta os convidados, se corre para avisar o mestre sobre os visitantes inesperados. O velho imediatamente acusa Yoruki de matar o oficial, mas Yoruki lembra. Ele disse que o homem queria destruir a montanha sagrada, transformando-a em um campo de golfe. Yoruki encontrou respostas para suas perguntas e está pronto para quebrar as regras. A dupla está prestes a partir, mas de repente o visitante para. Ele sente homens armados escondidos no quintal e se prepara para lutar. Os homens do barão abrem fogo, mas as balas não tocam seu Yuki. A empregada corre para seu mestre. Enquanto o grupo Nanaru caminha ao longo da estrada que leva à propriedade, Saiko diz a Nanaru que os moradores locais o temem no fundo. Eles são vassalos da cidade. Líder agradece ao cara pela maquete de sua área, dizendo que o professor disse a ele que ajudou a resolver o problema. Neste momento na casa do mestre Yoruki distribui as saídas para atacar o inimigo de diferentes lados, enquanto os soldados invadem o quarto do mestre e abrem fogo. Yoryuki lágrima, eles se separam com uma esfera. Amigos Namaru ouvem os tiros, se correm para o oeste. O assistente do barão traz tropas de reserva e ordena que a propriedade seja cercada. Yoruki e Tekashi são pegos em um círculo, eles ficam de costas um para o outro. Cultivam esfera e matam os soldados que Yoruki cria um monte de esferas. Um dos soldados morrendo atira em Tekashi. Quando o grupo de Nonamaru chega na propriedade, eles encontram uma pilha de corpos. O velho mestre morrendo ordena que eles parem Yoruki e Namaru, e entram no pátio, enquanto os homens do barão deixam a propriedade. Yoruki está conduzindo o ferido Tekashi por um caminho na floresta, mas o menino está piorando. Eventualmente ele cai e morre. Namaru e também encontram o caminho na floresta e logo veem o corpo de Tashi.
São leva a morte de seu irmão com força, enquanto M encontra uma marca de mão na porta com dedos longos pertencendo, segundo a lenda, ao monstro Casa Sagi. Mais tarde o grupo retorna à cidade, onde são inesperadamente parados pela avó de Sachiko, que pediu a Nanaru para ir com ela, pois ela recebeu uma ordem do novo professor, mestre Murakami, para proteger o garoto que ele acaba. Na casa de Sachiko à noite os jovens se encontram na varanda. Sacho pede para ele ter cuidado, e oferece saque doce que ajuda nos pesadelos. Ela acredita que os mortos se transformam em estrelas no céu à distância, entre eles é grande, por mais que você grite ninguém vai te ouvir, e o mais solitário, é a sua própria morte. Quando você é o único a sair pela janela a garota, fala sobre seus pesadelos onde ela está procurando por alguém inesperadamente, ela se encontra em uma montanha onde sente a presença de alguém além da Via Láctea, e eles estendem a mão para ela. Namaru agarra a mão dela e confessa que Tekashi se arrependeu de seu comportamento. Sacho, porém espera que seu irmão não tenha ido para a escuridão sozinho naquela noite. M luta para dormir repetindo tudo o que aconteceu em sua mente na próxima dia, apesar da ordem da polícia para ficar em casa. Os homens de Marava marcaram um encontro sem perceber que aqui está gravando a conversa que mais tarde ela mostra a M. Os amigos descobrem que não há notícias em lugar nenhum sobre o massacre na cidade e decidem ir para. Enquanto isso, na reunião, a polícia bate na porta da avó de Sachiko em busca de Nanaru, mas a garota o leva pela porta dos fundos, porém Nanaru está convencido de que a polícia está procurando por Yoruki à noite. Os moradores a caminho da reunião são parados pela polícia. Segue-se um confronto que M e seus alunos observam. Então os homens do barão chegam também procurando capturar Yoruki, mas os residentes se recusam a entregar seu sacerdote. O assistente do barão dispara um tiro sobre suas cabeças, alegando que Yoriyuki possui um poder terrível que poderia destruir o planeta, e neste ponto, Namaru interveio, sugerindo que eles se encontrassem primeiro com Yoruki para deixá-lo explicar suas ações. Quando as pessoas começarem a gritar novamente, ele cria uma esfera. Nanaru admite que não sabe por que ele tem tais habilidades. Mas não pode haver nenhuma conversa sobre traição por parte da cidade, então o professor Murakami sai da multidão. M fica horrorizado ao ver a enorme pedra em sua testa, e desmaia. Namaru está em uma reunião do Conselho Municipal. Ele pediu que concordassem que ele convenceria Yoruki a falar com a polícia, e os guardas do barão esperariam para ele na montanha. Convenceu-o a deixar a cidade sem prejudicar seus moradores. Depois ele informa aos amigos que o professor quer se encontrar com eles em seu laboratório pela manhã. A equipe vai para Morami, eles se reúnem em torno da maquete, e o professor começa sua explicação. O festival da aldeia foi estabelecido e realizado durante 7 dias, durante Tanabata, o solstício de verão na história chinesa que deu origem a este festival. Ele simbolizava uma pega que ligava a Via Láctea, também estava na bandeira do Senhor, mas acontece que as pegas não existiam no Japão naquela época, então deve ter sido algo parecido. O professor pede ao cara para ajudá-lo, mancha sua mão com tinta e pede para ele fazer uma impressão de mão. Ele então mostra a impressão de sua mão de Yuki deixada na propriedade do mestre, e a linha A, em um específico ordem. O grupo lembra imediatamente o emblema do Senhor. No museu Marava aparece que uma mão de dedos longos está passando uma esfera para uma mão humana. O professor pede que olhem para o modelo Tag e imediatamente percebe que as montanhas parecem artificiais, e que Tanabata leva lugar nos dias do solstício, quando um segundo pôr do sol pode ser visto. Murakami simula o pôr do sol durante o solstício, e o grupo se surpreende ao ver 2 mãos em uma esfera negra entre elas. Na paisagem montanhosa, o professor maravilha-se com a criação do mestre desconhecido, uma enorme escultura da terra abrangendo vários quilômetros. Pode-se considerar que foi criado pelos Casa Sagi que apareceram nesta área, talvez do céu. Como as pessoas teriam reagido a isso? Afinal, de acordo com as crenças dos camponeses, toda a terra era habitada por deuses, e eles nem sempre podiam distinguir entre o bem e o mal. Os Casa Sagi que se tornaram deuses para eles começaram a visitar este planeta regularmente, como mencionado em muitos contos e lendas, e se você olhar para o Monte Morami, você pode ver que ele se assemelha a um heliporto. Então as tochas do festival serviram como luzes guia. O festival em si começou como uma cerimônia para dar as boas-vindas aos deuses durante o solstício de verão, mas em algum momento os Casa Sagi pararam de aparecer.
mas por milhares de anos as pessoas continuaram a encontrá-los, embora nunca tenham vindo, no entanto, a cidade ficou presa em suas crenças. Correntes invisíveis mantêm os iniciados, em um lugar o medo e a solidão são o que está além da janela, e os abridores de janela têm que esperar pelos casas, sagia o professor. E estão entre aqueles que os visitantes aprenderam a alcançar há milhares de anos, usando suas mentes a grande bandeira, numa montanha, provavelmente simboliza a lealdade, e um lembrete de que não se deve deixar esta terra, pois esse medo está instilado nos abridores de janelas. É por isso que os habitantes locais protegeram esta montanha em todas as épocas, é difícil de acreditar. Mas não se sabe se os casas Sagi algum dia retornarão. Pode ter morrido há muito tempo. Na manhã seguinte os guardas na montanha saem para tomar café da manhã, e mais tarde M e seus alunos chegam. O professor está preocupado com o bem-estar deles e sugere que todos vão para a cidade, mas Nanaru recusa. Ele se sente obrigado a ser o primeiro a conhecer Yoruki Morami apoia sua decisão. Pois o povo da cidade precisa de proteção. Cada geração de sacerdote enraizou o dever sagrado em suas mentes. Mas o professor é o único que pensou em criar um modelo, e agora pode mostrar visualmente às pessoas o que realmente está acontecendo aqui. Eles acendem fogueiras para mostrar ao seu Yuki que afinal há pessoas aqui. Ele provavelmente quer destruir a montanha que acabaria com tudo. Mas as pessoas estão se tornando reféns à noite. Os alunos e Namaru vão observar o menino perguntar a Sachiko sobre seus sonhos e sugere que eles deixem este lugar para começar uma nova vida. Além disso, ele sente algo por ela naquele momento. Os homens do barão aparecem, não esperaram por sua Yuki e exigem saber onde ele está. Caso contrário, começarão a matar as pessoas da cidade. O professor é indignado e até cria uma esfera. Mas então um dos soldados do barão atira em seus camaradas e tira o capacete, revelando ser Yuki. Aqueles que não viram sua forma antes gritam de medo. O assistente do barão tenta atirar nele e morre imediatamente de uma esfera. Yoriyuki admite que sempre imaginou a esfera negra como um lixo. Ele simplesmente empurrou aqueles que representavam uma ameaça para a vila. Mas agora ele duvida que os ancestrais, os casas Sagi, possam ter contatado seus descendentes muitas vezes. Mas a maioria deles não o fez não desenvolver a capacidade de sair ileso com eles. Ele acredita que seus ancestrais eram de outras estrelas. Eles possuíam conhecimento e lógica estranhos aos terráqueos, mas e se não for uma janela, e sim um portão, e ao entrar na esfera, você pode ser transportado para o planeta dos ancestrais. É por isso que ele mudou seus planos. Naquele momento as pessoas veem uma enorme esfera negra acima de suas cabeças. Yoruki anuncia que pretende partir com a Kazagi Sachiko. De repente pede para ele levá-la. Com ele o mundo sombrio está chamando por ela, e ela quer encontrar a paz. Nanaru a lembra de seus sonhos. A garota estende a mão, e através da escuridão, ela vê uma mão desumana acenando para ela de outra realidade. Mas quando ela está prestes a agarrá-la, Nanaru agarra seu pulso. Yoruki balança a cabeça. Nanaru nunca entenderá os sentimentos da janela aberturas. O menino concorda. Mas não gosta que a menina esteja pronta para ir para a vida, após a morte, sem experimentar nem mesmo uma pequena parte deste vasto mundo aqui. Há erros de sabedoria e tentativas de recomeçar. O mundo tem milhares de anos e comparado a que todos os superpoderes são insignificantes. Ele não quer que ela vá embora, e pede para ela ficar. A garota concorda. Ela se lembra de como sua mãe uma vez partiu para a esfera. Sua Yuki também lembra daquele momento, e promete esperar por ela. A esfera começa a crescer, e Nanaru ordena que todos corram. As pessoas desçam a montanha, enquanto Yoruki fica sob a esfera esperando que ela o consuma. Uma grande explosão ocorre. A equipe de Nara consegue se proteger na floresta, e a eletricidade da cidade acaba. O tempo passa. Tai se matricula na pós-graduação M, e Murakami pediu demissão do departamento, e agora mora junto em Marava. Aqui se tornou um jornalista independente da internet, e agora mora com o ex-policial. O povo de Marava reconstruiu rapidamente a área onde ficava a montanha. Namaru abriu uma empresa onde as pessoas trocam itens sem usar dinheiro. É estranho, mas muito bem sucedido. Ele não usa mais suas habilidades, o que significa que sua aparência permanecerá inalterada. Um dia ele vai para Marava, onde um festival está programado para acontecer à noite.
Depois de todo o festival continuar na esperança de que alguém venha do Milky Way, e Saju mora em sua casa, sempre esperando por Nanaru. A série é baseada no mangá de Itoshi, aqui o autor do famoso Parasita, enquanto o meio da trama pode se arrastar um pouco, o final une tudo e explica minuciosamente os acontecimentos na tela, que é um feito raro no cinema moderno.